Jesus Cristo voltará à Terra. Essa é parte fundamental da crença de todo membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Inclusive, o nome da igreja remete a isso. Estamos vivendo os últimos dias, que antecedem o advento em glória do Messias. Não sabemos o dia e a hora que Cristo retornará, pois ele mesmo diz que viria como ladrão da noite. Mas sabemos que podemos reconhecer a proximidade de sua vinda. As Escrituras dizem que Jesus Cristo está às portas. E nós só reconhecemos essas coisas por causa dos sinais que ele nos deixou. Esses sinais nem sempre são agradáveis, mas eles mostram que Deus está no controle e que sua palavra será toda cumprida. Muitos profetas do passado tiveram visões e foram inspirados a profetizar sobre os eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo, ou seja, sobre nossos dias. Esses profetas também falaram do aparecimento do Salvador ao mundo inteiro e uma nova era milenar de paz que ele inaugurará. Como cremos nas Escrituras, cremos automaticamente nessas profecias. Também acreditamos no que o próprio Cristo ensinou, especialmente lá em Mateus 24, onde ele mesmo fala dos sinais que antecedem a sua segunda vinda. Somado a tudo isso, temos as palavras dos profetas de nossos dias. Começando pelo profeta Joseph Smith e indo até o nosso atual presidente da igreja, Russell M. Nelson, que é o 17º presidente da igreja, temos muitas citações. Antes de falar sobre os sinais em si, que antecedem a segunda vinda, é importante dizer onde que você pode encontrar a descrição deles. Todas as obras padrão, que são as nossas escrituras canônicas aqui na igreja, o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor, falam sobre esses sinais. Por exemplo, quando Jesus Cristo ascendeu aos céus no final de seu ministério mortal, 2 anjos declararam aos seus apóstolos: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Algumas outras passagens importantes são Daniel 7, Zacarias 12-13, Mateus 24, Doutrina e Convênios 45, Doutrina e Convênios 133, Mateus 24, Joseph Smith, Mateus 24. Joseph Smith disse: profetizo que os sinais da vinda do Filho do Homem já começaram. Uma peste após a outra desolará a terra. Em breve teremos guerra e derramamento de sangue. A lua se tornará como sangue. Presto testemunho de que essas coisas e a vinda do Filho do Homem estão próximas, sim, às portas. Se nossa alma e nosso corpo não estiverem aguardando a vinda do Filho do Homem, então, depois que estivermos mortos, se não estivermos aguardando, estaremos entre os que pedirão que os rochedos caiam sobre eles. O presidente Joseph Fielding Smith, que serviu como presidente da igreja lá nos anos 70, ele costumava dizer o seguinte: perguntaram-me se eu sabia quando o Senhor viria. Respondi: sim, e respondo agora: sei quando ele virá. Virá amanhã. Temos a palavra dele. Permita-me que leia. Eis que o tempo presente se chama hoje, até a vinda do Filho do Homem. Em verdade, é um dia de sacrifício e um dia para o dízimo de meu povo, pois aquele que paga o dízimo não será queimado na sua vinda. Aí está um sermão suficiente sobre o dízimo, porque depois de hoje vem a queima, falando a maneira do Senhor. Pois em verdade eu digo que amanhã todos os soberbos e os que praticam iniquidade serão como restolho, e queimá-los-ei, pois sou o Senhor dos Exércitos, e não pouparei quem permanecer em Babilônia. O presidente Joseph Fielding Smith queria que estivéssemos vigilantes. Sabemos que Cristo virá em um futuro próximo, mas não sabemos o dia preciso. Por isso, é sábio que nos preparemos hoje e paremos de procrastinar. O nosso profeta atual está nos ajudando muito a nos prepararmos para a segunda vinda. O presidente Russell M. Nelson é um dos que mais fala sobre esse tema. Ele disse o seguinte, por exemplo: concernente à segunda vinda, sabemos que está próxima e num tempo ainda futuro. E quando o Salvador vier novamente, não será em segredo. Enquanto isso, temos muito trabalho a fazer para coligar Israel
e preparar o mundo para a segunda vinda. Em outra ocasião, ele disse o seguinte: Amados irmãos e irmãs, vocês nasceram para ser a verdadeira geração do milênio. São uma geração eleita, pré-ordenada por Deus a realizar um trabalho extraordinário, a ajudar a preparar as pessoas deste mundo para a segunda vinda do Senhor. O presidente Nelson, como eu disse antes, é um dos profetas que mais claramente fala a respeito da segunda vinda. Ao ouvirmos ele com atenção, nós seremos devidamente preparados para os dias difíceis que já estão aí, como sinais da segunda vinda. Falando em sinais da segunda vinda, ou sinais dos tempos, como às vezes eles são chamados nas Escrituras, né? Esses acontecimentos, esses eventos dos últimos dias, vamos então listar alguns. Mas antes de eu listar para vocês os sinais, deixa eu fazer um esclarecimento sobre a ordem, mesmo a ordem cronológica desses sinais. Colocar os eventos dos últimos dias em ordem é um trabalho dos mais tormentosos. É assim, não só porque os eventos estão embaralhados nas obras padrão, como que parecendo que o Senhor ele quer que a gente estude todas as Escrituras de forma diligente, para então, depois desse trabalho árduo, a gente conseguir identificar esses sinais e colocar eles numa certa sucessão na história. A verdadeira dificuldade reside porque muitos dos acontecimentos dos últimos dias que estão lá descritos nas Escrituras, eles se darão paralelamente. Ou eles vão ter um seu termo bem depois do outro. Vários sinais podem se mostrar ao mesmo tempo, podem se apresentar bem próximos um dos outros, e raramente um sinal vai se findar sem que outros sinais tenham surgido. Deu para entender bem? Olha, por exemplo, sobre a grande iniquidade. Isso é um dos sinais da segunda vinda. Está profetizado lá nas Escrituras. Já começou, na verdade? Desde a grande apostasia, uma grande iniquidade tem se intensificado cada vez mais. Mas nós não precisamos que esse sinal acabe para começar outro. E a grande iniquidade não é um único evento, mas uma manifestação permanente nesses dias finais da nossa terra celestial. O surgimento do livro de Mórmon é outro sinal, que sem dúvida aconteceu antes do sinal da construção dos templos. Mas a gente pode dizer que quando o primeiro templo foi erguido, o livro de Mórmon ainda não havia surgido em todo o seu esplendor, isso apenas estava traduzido em inglês. Então, hoje o livro de Mórmon continua sendo divulgado e é traduzido hoje em mais de 100 idiomas. Então, essa profecia continua se cumprindo. Então, dá para ver que nem sempre a gente consegue colocar assim, esse é o primeiro sinal, esse é o segundo, e depois esse. Às vezes eles acontecem simultâneos. É fácil reconhecer, pelo estudo diligente das Escrituras, por exemplo, que Elias voltaria antes do Evangelho ser pregado a todas as nações. Mas não é tão fácil encaixar outros eventos, como, por exemplo, a reunião dos 144 mil, a construção do Templo de Jerusalém. Como eu disse, as Escrituras, elas não dão especificações cronológicas detalhadas. Elas apenas dizem de forma geral que essas coisas acontecerão antes da segunda vinda. Enquanto Sião estiver sendo construída, vários sinais simultâneos podem estar em curso, tal como a Grande Guerra Mundial, a pregação dos 2 profetas em Jerusalém, etc. Eu disse tudo isso para vocês para deixar bem claro que os sinais que eu vou apresentar em seguida, eles não estão numa ordem inequivocavelmente exata. É aproximado. Além disso, esse rol que eu estou mostrando para vocês não é completo, é exemplificativo. Então, outros sinais estão mencionados nas Escrituras e fora das Escrituras, profecias dos profetas dos últimos dias. Tem um exemplo que eu vou dar para vocês. Joseph disse que antes da segunda vinda do Messias, o arco-íris vai ser retirado do céu. Então, assim, apenas nosso estudo pessoal e vigoroso das Escrituras e das palavras dos profetas, aliado ao Espírito Santo, pode nos dar um conhecimento sobre verdades preciosas, para nos prepararmos melhor nesses últimos dias para o grande dia do Senhor. Bem, vamos aos sinais dos tempos. Vamos começar com o 6º milênio, conforme é descrito lá em Apocalipse 6, 12 a 17, 1 Nef 3 e 13, Doutrina e Convênios.
Efésios 1 a 10 e muitas outras passagens de escrituras que falam sobre os eventos dos últimos dias, tá certo? O primeiro sinal é, sem dúvida, a grande apostasia, que significa um tempo de escuridão espiritual, onde o evangelho ele seria retirado da terra e não haveria mais apóstolos e dons do Espírito Santo. Paulo falou sobre isso. Ele disse: Ora, irmãos, rogamo-nos pela segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento e não vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como escrita por nós, como se o dia de Cristo, a segunda vinda, estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta sobre tudo que se chama Deus, ou se adora, a ponto de assentar-se como Deus, no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. O mais importante sinal que encerra a longa noite de apostasia é a restauração do Evangelho. Quando Pedro proclamou arrependimento aos judeus, diz que Jesus Cristo voltaria, mas só depois que houvesse uma restauração. Ele disse o seguinte: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, quando vierem os tempos de refrigério pela presença do Senhor, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio do mundo. Então, olha só, Jesus seria contido no céu até os tempos da restauração de todas as coisas. Isso não foi ensinado só por Pedro, foi ensinado pela boca de todos os santos profetas desde o princípio do mundo. Restaurar significa trazer de volta. As bênçãos do evangelho do passado foram todas restauradas. Nossos dias são tempos de restauração, são dias para edificar Sião, um povo puro de coração que vai preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador. E o profeta Joseph Smith, eu amo essa citação, ele disse o seguinte: a restauração e a edificação de Sião é uma causa que foi de interesse do povo de Deus em todas as épocas. É um tema sobre o qual profetas, sacerdotes e reis falaram com especial deleite. Eles aguardaram com grande e alegre expectativa o dia em que nós vivemos, e inflamados com esse alegre anseio celeste, cantaram, escreveram e profetizaram a respeito de nossos dias. Mas morreram sem vê-lo. Somos o povo abençoado que Deus escolheu para trazer à luz a glória dos últimos dias. Cabe a nós ver, participar e ajudar a levar adiante a glória dos últimos dias. Entre a preparação do mundo para uma restauração, lemos sobre vários sinais das Escrituras. Eis alguns: descoberta e colonização das Américas, iniquidades, guerras e tumultos, pestes, doenças e catástrofes naturais. Surgimento do livro de Mórmon. Um descendente de José do Egito traria muita restauração à casa de Israel, e seu nome seria conhecido por bem e mal em toda parte. Manifestações celestiais. Após a organização formal da igreja em 1830, muitos outros sinais dos tempos têm se desenrolado. Por exemplo, construção de templos, guerras e rumores de guerras. A vinda de Elias. Eu vou comentar um pouco mais para frente sobre esse sinal especial da vinda de Elias. 4 anjos que deixariam os portais do céu e catástrofes aumentariam. Os descendentes de Leí se tornariam um grande povo. O amor na terra esfriaria. Falsos profetas e também falsos cristos surgiriam. O evangelho seria pregado a toda a nação, tribo, língua e povo. A construção de uma nova Jerusalém se daria, e o templo de Jerusalém, da Jerusalém antiga, seria renovado. As 10 tribos perdidas, elas retornariam finalmente. Sobre esse sinal, deixa eu comentar algo que o nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson, disse.
Falando sobre a coligação, ele disse: 10 tribos foram levadas cativas para a Síria. A partir daí, elas se perderam para os registros da humanidade. Obviamente, diz o profeta, as 10 tribos não estão perdidas para o Senhor. Um pai amoroso, embora angustiado, prometeu: espalhar-vos-ei entre as nações. E foi o que ele fez, espalhou entre as nações. No ano de 1830, o profeta Joseph Smith leu sobre um mensageiro celestial chamado Elias, que possuía as chaves para levar a efeito a restauração de todas as coisas. 6 anos depois, o templo de Kirtland foi dedicado. Após o Senhor ter aceitado aquela casa sagrada, surgiram mensageiros celestes trazendo as chaves do sacerdócio. Moisés apareceu e conferiu as chaves para coligar Israel das 4 partes da terra e trazer as 10 tribos da terra do norte. Depois disso, Elias apareceu e conferiu-nos a dispensação do evangelho de Abraão, dizendo que em nós, em nossa semente, todas as gerações depois de nós seriam abençoadas. Em seguida, apareceu Elias o profeta e proclamou: Eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não fosse ferida com uma maldição. Esses eventos ocorreram em 3 de abril de 1836, cumprindo assim a profecia de Malaquias. Foram restauradas as chaves sagradas. As chaves sagradas desta dispensação. Perfeito, vamos continuar a nossa lista de sinais. Outro sinal: as águas do Mar Morto se tornarão puras. Uma grande guerra mundial vai começar. Haverá também a reunião dos 144 mil sumos sacerdotes. O Senhor disse ao profeta Joseph Smith que o número 144 mil, mencionado, por exemplo, em Apocalipse 7, 4 a 8, é um número de sumos sacerdotes das 12 tribos de Israel que ajudarão outras pessoas na busca pela exaltação. Diferente da crença de alguns, esse número não corresponde ao número total de pessoas que serão exaltadas. Isso daí não faz parte da nossa doutrina. É uma reunião especial que vai reunir esses portadores do sacerdócio, 12 mil de cada tribo, antes da segunda vinda pública do Salvador. Outro sinal: o sol não vai mais dar a sua luz. A lua se tornará em sangue. Um grande sinal no céu vai aparecer. 2 apóstolos que estarão pregando em Jerusalém por mais ou menos 3 anos serão assassinados. Se dará a grande batalha de Armagedon. Cristo vai aparecer vestido de vermelho para salvar seu povo e vencerá os exércitos das nações. Cristo se manifestará ao mundo. Sete trombetas serão tocadas. Alguns eventos que eu mencionei antes, eles vão se dar precisamente nessa ocasião. Como, por exemplo, a Batalha do Armagedon. E eu estou colocando todas as escrituras aí para que vocês possam aprofundar o seu estudo, tá certo? Os santos que morreram ressuscitarão. Os justos, que são mortais, serão arrebatados. Os iníquos que ficarem na terra serão queimados, irão para o inferno. A terra será transformada e receberá sua glória paradisíaca. Aí nós vamos começar o milênio, um tempo maravilhoso onde o próprio Cristo vai reinar na terra. Depois, no final do milênio, Satanás vai ser libertado, vai unir suas hostes e haverá uma final batalha. Depois disso vem a ressurreição de todos, exceto dos filhos da perdição que não guardaram o primeiro estado. Haverá então um julgamento e essa terra será transformada no reino celestial. Pessoal, falamos muito nesse vídeo. Foi um vídeo longo, espero que vocês tenham gostado, mas quero enfatizar que precisamos estudar as escrituras para conhecer por nós mesmos esses sinais. Testifico que, embora algumas coisas que mencionei possam soar assim terríveis, né? Catástrofes, pestes,
Deus, ele está no controle, sempre esteve. E o fato dele ter revelado essas coisas aos seus profetas e o próprio Salvador testificado que elas se dariam, só mostra que ele sabe tudo e que ele tem todo o poder. Nós seremos preservados, poupados e salvos se confiarmos nos profetas que Deus chamou e guardarmos conosco o Espírito Santo. Eu sou muito grato por viver nesses últimos dias. Tem muitos desafios, mas como nosso profeta disse, nós somos a geração do milênio que está preparando a segunda vinda do Messias. Então convido vocês a compartilhar esse vídeo, curtir aí, se inscrever no canal e lembro que nós temos muitos outros bons vídeos aqui no canal, como as aulas dos professores da BYU Taylor e Tyler, que falam do Vem Segue-me, e muitos outros vídeos como música, vídeo para criança. Então apoia aí o canal, dá uma força e compartilha esse vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.